Oi, essa é uma videoaula para explicar o uso das planilhas que permitem você executar a tarefa, a atividade PCRM proposta aqui para os alunos dos cursos de turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UF. Bem, essa tarefa ela é executada por meio de 3 planilhas. As 3 planilhas que a gente tem são as planilhas vendedores, aqui à esquerda, a planilha empresas e a planilha fornecedores. As planilhas à direita, a planilha empresas e a planilha fornecedores, elas vão ser mantidas por cada um dos grupos que foram organizados para a tarefa. Então, essas planilhas aqui são para uso do grupo. Então, é uma única planilha empresas, uma única planilha fornecedores, que todo o grupo vai usar por meio do compartilhamento que vocês já sabem usar no Google Drive. Então, cada grupo, cada empresa vai ter uma planilha empresas e uma planilha fornecedores. O que você precisa saber sobre a planilha fornecedores? Primeiro, nunca mexa nela. Ela deve ficar aberta enquanto você estiver trabalhando, mas ela basicamente serve para alimentar a planilha ou as planilhas dos vendedores da empresa. Então, cada empresa tem uma planilha fornecedores compartilhada com todos os seus membros, e essa planilha permite que aqui, na hora de você trabalhar com a confecção dos pacotes, você obtenha todos os custos e todos os outros fatores, como por exemplo câmbios, multiplicadores, para poder fazer o seu orçamento, montar os seus pacotes e atender os seus clientes. Então, a planilha fornecedores é uma planilha que não deve ser mexida, ela é atualizada no início da atividade e depois você não mexe mais nela, ela só serve aí para te oferecer os dados, os custos que os fornecedores passam para você atender os seus clientes montando seus pacotes. Planilha empresas, ela já tem uma função um pouco diferente. Ela é uma planilha que serve para manter os bancos de dados que vão ser alimentados durante a atividade, que são os bancos de dados comunicação registro, cliente cadastro e pedido registro. Esses 3 bancos de dados, como está escrito aqui do lado direito, eles são mantidos por todos os membros do grupo. Então, todos os membros do grupo vão trabalhar colaborativamente em cima desta única versão da planilha empresas, a fim de manter o seu banco de dados atualizado. Isso vai exigir que os grupos organizem, articulem dentro do seu trabalho, dentro da sua forma de trabalhar, como vai ser feito para que não haja sobreposição de registros, que ninguém apague o trabalho do outro. Então é importante que vocês utilizem os conhecimentos que vocês já têm sobre o compartilhamento de arquivos usando o Google Drive para fazer a manutenção dessas bases de dados que vocês vão atualizar o tempo todo. Isso é uma atividade central da prototipação e vocês precisam se organizar para que não haja nenhum problema aqui. Essas 2 planilhas, vendedores e situação, elas são mantidas apenas pelos gerentes dos grupos. Uma pessoa que vai lá, vai atualizar os nomes dos vendedores, colocando as pessoas do grupo como vendedores no lugar dos vendedores que estão lá por padrão, acrescentando ou eliminando vendedores se for o caso, e vocês também podem modificar as situações ou os status que os seus pedidos podem assumir durante o trabalho. Definir quais são os status, quais são as situações que um pedido pode assumir, é uma tarefa do grupo
e vocês podem manter esses bancos de dados, essas tabelas, de acordo com as suas necessidades. Todas as demais são mantidas por todos. Vendedores e situações são mantidas apenas pelos gerentes. Bem, apresentadas as planilhas empresas e fornecedores, que eu lembro que só vai ter uma cópia por cada empresa, compartilhada com todos os membros da empresa, vamos agora partir para a planilha vendedores. Essa planilha, diferentemente das demais, cada pessoa vai ter uma cópia dessa planilha para si. Então, cada um de vocês que está na atividade precisa ter uma cópia pessoal dessa planilha vendedores. Sugiro que quando você fizer a cópia, você ao final do nome do arquivo, você acrescente o seu próprio nome. No caso das empresas e fornecedores, eu sugiro que o pessoal, na hora que fizer a cópia da planilha padrão, da planilha original, que eu forneço para vocês, para a empresa, para o grupo, renomeiem ela, acrescentando ao final do nome, o nome da sua empresa, do seu grupo. Bem, voltando à planilha vendedores. A planilha vendedores, ela tem a função de permitir o processamento dos pedidos. Essa é a função central dela. Então, um vendedor vai trabalhar aqui nessa planilha. Basicamente, na planilha, processa pedido, atendendo as necessidades, atendendo os pedidos feitos pelos seus clientes. Então, a planilha vendedores ela é alimentada primeiro da planilha fornecedores, com uma série de dados que permitem que cada vendedor monte seus pacotes para enviar para os seus clientes, e uma série de dados que são replicados a partir da planilha de empresas, do seu banco de dados que vocês estão mantendo durante a atividade, para que vocês possam acompanhar, possam ver o que está acontecendo, sem ter que ficar trocando de planilha. E isso também facilita a agilidade na hora, vamos dizer assim, o processamento do próprio processo de pedidos, que fica utilizando todos os dados que estão lá na planilha de empresas numa cópia dinamicamente atualizada do que está lá. Então, todo o seu processo de confecção de um pedido é feito dentro da planilha pedidos, usando tanto os dados do banco de dados da empresa, quanto dos bancos de dados dos tarifários dos fornecedores. Então, todos esses banquinhos de dados aqui, todas essas planilhas que vocês vão ver lá, que estão numa cor cinza, isso significa que elas são cópias dinâmicas, elas são uma visão do que você tem lá nas planilhas originais, que são esses fluxos aqui de informação em cor laranja. O que você vai fazer? Você vai utilizar o processa pedidos, ou a planilha processa pedidos, para inserir os pedidos dos seus clientes, gerar um orçamento em PDF para enviar para esse cliente, fazer uma atualização do pedido registro, do registro de pedidos da empresa, assim que você montar o seu orçamento e enviar para o cliente, além de fazer toda a atualização de comunicação e de dados de clientes que sejam necessários durante o processo. Então, esses fluxos vermelhos que vocês veem aqui, indo de vendedores para empresas, são os fluxos de dados que você vai precisar manter para atualizar as bases de dados da empresa. Aqui na planilha vendedores, você vai processar o pedido, isso vai gerar uma série de movimentos que você vai ter que atualizar
na planilha de empresas. Como é que isso vai funcionar? Bem, já existe lá pronta e funcional uma planilha chamada Pedido Registro Auxiliar. Essa planilha é aquela usada para gerar um registro, uma linha que vai ser inserida lá no primeiro espaço vazio do cadastro de pedidos, pedido registro da planilha empresas. Ao mesmo tempo que você faz isso, você gera um orçamento em PDF para o seu cliente. Esse orçamento em PDF ele também tem que ser guardado no banco de dados da empresa. Você vai poder guardá-lo tanto o arquivo físico PDF no espaço da empresa. Aqui o fluxo está indo como se fosse para o pedido registro, mas nesse caso é só para quando vocês modificarem o seu pedido, o seu cadastro de pedidos, para acrescentar nele um link para o arquivo PDF que vocês criaram. Vou explicar isso em aula mais detalhadamente quando vocês estiverem fazendo a tarefa. Enquanto vocês trabalham, vocês vão receber dados de clientes. Vocês vão precisar cadastrar dados de clientes. Vocês devem fazer na sua planilha de vendedores uma tela auxiliar para o cadastro desses clientes. Você deve se basear na planilha Pedido Registro Auxiliar. Então você vai criar alguma coisa parecida com o Pedido Registro Auxiliar para te auxiliar no processo de cadastrar um cliente. Idem para a comunicação de registro. Idem para o registro de comunicações. Você deve fazer uma planilha no seu arquivo de vendedor para facilitar a inserção de um registro lá na planilha de empresas. Em linhas gerais, é assim que vai funcionar o conjunto de planilhas da atividade. Na planilha empresas será mantido o banco de dados da empresa, com todas as comunicações feitas com os clientes, com o cadastro de todos os clientes e com o registro de todos os pedidos que a gente sabe já pela atividade que é um pedido, é um orçamento e é uma venda dependendo do status que ele tem. Na planilha vendedores, basicamente, não se guarda nada. Ela é uma planilha de operação. Ela está o tempo todo em movimentação enquanto você está trabalhando. Depois que você para de trabalhar, ela não tem nenhuma função. Ela não é um banco de dados da sua atividade. Todo banco de dados será guardado da planilha empresa. E a planilha fornecedores, ela tem a única função de permitir que você obtenha custos dos seus fornecedores para criar os seus pacotes. Então, a visão geral do uso das planilhas é essa. A seguir, vou mostrar como funciona cada uma dessas planilhas e o que você precisa fazer para começar a trabalhar com elas.